Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai conversar com o Jonathan, um cara que começou a sua vida profissional como padeiro, acabou se apaixonando por programação no meio do caminho e hoje é CTO e fundador de uma grande empresa de Belo Horizonte. Bom, Jonathan, antes de mais nada, cara, de onde você é e quantos anos você tem? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tô com 35 anos. E bom, cara, hoje você é o CTO e um dos fundadores da Enotas, né? Mas parece que a sua carreira não começou na tecnologia, né? Qual foi o seu primeiro emprego? Não começou na tecnologia, foi até bem inusitado, né? Que eu comecei como auxiliar de padeiro, né? Posteriormente virei padeiro e depois fui para a área de tecnologia, né? Eu estava até, inclusive, recentemente mexendo em alguns documentos, etc. E eu até vi minha carteira de trabalho, né? Como eu estou empreendendo há bastante tempo, em desuso, né? E até engraçado, né? Porque eu vejo em uma página tá lá padeiro e na outra página tá desenvolvedor júnior, que foi meu primeiro emprego, né? E a profissão de padeiro, você tinha contado, a gente tinha conversado um pouco antes aqui já, né? Você tinha me contado que não foi bem uma escolha, né? Foi meio que uma necessidade na época. Sim, foi uma necessidade. É. Assim, sem prolongar demais, mas contando um pouco da minha história no início ali, sempre fui de família muito humilde, né? Morava na periferia, etc. Morava só minha mãe, eu e mais três irmãos, né? Duas irmãs e um irmão. E quando eu tinha por volta de 15, quase 16 anos, minha mãe faleceu. Então, minhas duas irmãs trabalhavam na época, eu e meu irmão, que era mais novo que eu, ainda não trabalhávamos ainda. Eu acabei tendo que emancipar ali e arrumar um emprego, né? Emancipar é para conseguir ter um emprego como adulto, né? Um emprego que pagasse uma renda que, de fato, ajudasse nas contas de casa. Eu emancipei e comecei a trabalhar justamente auxiliar de padeiro. Que foi quando eu, mais minhas duas irmãs, a gente juntava ali o que a gente ganhava para pagar as contas, né? Era praticamente bem a conta certinha ali que dava só para isso mesmo. Hoje em dia tem um monte de gente, principalmente da área de tecnologia, não sei se você conhece, mas eu conheço vários que aprenderam aí a arte de fazer pão, de ser padeiro e tal. Você aprendeu antes da modinha, Exatamente, né? exatamente. Hoje em dia é tão hobby, né? Eu gosto até bastante É, de culinária em geral, assim, então lembro ali dos primórdios quando eu legal. aprendi meio que na marra, assim, né? E a tecnologia, cara? Como que a tecnologia veio parar na sua vida? Aí é o caso também que foi bem inusitado, né? Tipo, como eu falei, vindo de periferia, tipo, eu nunca tive contato nenhum com a tecnologia. Computador era uma coisa que, para mim, só quem tinha muito dinheiro que tinha, né? E eu lembro que nessa época, trabalhando na padaria, estudando também, estava no ensino médio, né? Tava começando a ter... Começando não, né? Já tinha uma onda bem grande de escola de informática, mas a maioria era muito cara, né? Então começou a surgir novas escolas de informática básico, aumentou a competição no mercado e, consequentemente, os custos começaram a ficar mais baratos, né? Então eu lembro que na época eu estava estudava à noite, né? Eu trabalhava de dia na padaria, e foi uma escola de informática fazer uma apresentação ali no colégio, né? Para tentar vender mesmo o curso deles, né? Aí eu lembro que eles tinham alguns minutos em cada sala, etc. E eles entraram na minha sala para fazer o pitch de venda ali, né? Então, um pitch bem rápido de venda e foi assim. Era um pitch aterrorizante, né, cara? Era coisa como se o mundo fosse acabar. Galera, assim, quem não tiver curso de informática básico não vai ter emprego, que o mundo tá mudando. Eu tava me vendo, assim, que nem auxiliar de padeiro ia poder ser mais se eu não soubesse informática, né? Eu ia ter que ir lá mexer na massa e lançar no computador que eu tô fazendo pão, né? Então, assim, foi uma coisa meio aterrorizante, assim, que me fez pensar bastante na época, né? Até que eu tomei essa decisão de me matricular nesse curso. Na época era até, embora fosse barato, ainda para mim era caro, né? Eu tive que fazer algumas concessões para conseguir entrar nesse curso. E é ali que eu comecei a ver que eu tinha aptidão, né? Então, assim, no início foi um desastre, né, cara? Eu lembro que a minha primeira aula, para você ter uma ideia, o professor explicou o beabá básico do básico, né? Isso aqui é um monitor, isso aqui é um gabinete, isso aqui é um estabilizador, teclado, mouse. Explicou tudo que cada coisa era e sua função, né? E ele foi lá e falou: ó, vamos então ligar o computador, né? Primeiro liga o estabilizador. Fui lá morrendo de medo, né? Liguei o estabilizador, ficou verdinho, agora você liga
O computador, tem um botãozinho no gabinete. Fui lá, liguei, esperei o computador iniciar. Aí o próximo passo era o quê? Era navegar no computador, né? Aí o professor falou, legal, pega o mouse e coloca no menu iniciar. Eu fui lá e literalmente peguei o mouse e coloquei na tela do computador, né? Coloquei no menu iniciar na tela do computador. Aí você imagina como que foi a reação das pessoas na sala de aula, né? Esse foi meu primeiro contato com o computador, né? Colocando o mouse na tela do menu iniciar. Eu imagino que era o curso, como você comentou, bem iniciante mesmo, né? Aprender a ligar e usar o computador. E a partir daí você já resolveu se aprofundar e falar, não, eu quero trabalhar com tecnologia. Quando é que surgiu essa decisão na sua cabeça? Era realmente um curso básico, assim, né? Era sistema operacional básico, um pouco do pacote Office ali, do básico também, montar uma planilha Excel, escrever um documento no Word, etc. E um pouco de internet também, né? Pra você ter ideia, eu não sabia o que era internet na época, cara, pra você ver como que era uma Sim. coisa bem bizarra, né? Que ano que era isso, mais ou menos, cara? Quer ver? Se eu tinha 17 anos na época, né? Então, 2004, acho mais que ou por aí. menos? Acho que 2003? Por 2004. aí, né? Ah. É porque meu primeiro emprego foi em 2007, foi mais ou menos uns 3, 4 anos depois, acho que por aí. Fui e comecei a aprender o básico, ali as primeiras aulas eu apanhei um pouco, etc. Mas na segunda semana de aula, o professor passava alguma coisa, uma atividade que era para durar a aula inteira, que era de 1 hora, e eu fazia tipo em 10 minutos. Tipo, para mim aquilo ali começou a ficar uma coisa muito fácil, né? E aí foi como eu comecei a perceber um pouco que eu tinha aptidão, né? Mas eu não tinha a mínima ideia. Você fala, legal, tem facilidade de mexer com esse. A gente é de Minas Gerais, a gente fala trem, né? Esse trem aqui de navegar na internet, né? Então, tem facilidade com esse trem aqui, mas não sabia para que caminho que eu deveria ir, né? Eu comento que às vezes aparecem as oportunidades da nossa vida e a gente tem que agarrar, né? Por um acaso assim da vida, o que aconteceu? O professor que me dava aula na época, é um professor muito bom, etc. Ele teve que sair da empresa, né? Ele teve que sair da escola de informática. E aí, na época, um cara que era o coordenador dos professores ali teve que substituí-lo até encontrar um novo professor, né? E aí esse cara começou a substituir, ele meio que percebeu que eu tinha muita facilidade. E ele começou a falar, cara, você tem que ir para a área de programação, né? Você tem muita facilidade, estuda programação. E eu, putz, não tinha nenhum computador, né? Quanto mais saber que troço que é esse de programação o cara vai falar. Que é Exatamente, programação, não tinha a né? mínima Sim. ideia do que ele estava falando, etc. Mas ele plantou uma semente ali, né? E é bem legal que, inclusive, esse cara, tipo, é um amigaço meu hoje, né? Tipo, a gente criou uma amizade muito grande, eu sou, inclusive, padrinho da filha dele, etc. E o que aconteceu na época? Ele meio que me falou isso, né? Que eu deveria estudar programação, etc. Só que eu não tinha nenhum computador, né? Eu comecei a perceber que as aulas estavam meio irrelevantes para mim ali, e eu vi que eu tinha que ir para um caminho diferente, mais ou menos na linha que ele falou mesmo, e que aí que eu decidi fazer o quê? Parar de fazer o curso e com esse dinheiro que eu pagava o curso, comprar um computador, né? E aí entra uma outra história bem legal também. Você, naturalmente, é da mesma idade que eu, você lembra de Casas Bahia, Carnê, essas coisas, né? Sim, Pois sim. é. Que dava pra parcelar em 36 vezes. Exatamente isso aí. Até Então, o que mais, eu se fiz? bobear. Peguei ali, legal, o quanto eu pagava no curso, falei, legal, eu não consigo pagar nada adicional além disso, mas se eu parar de pagar o curso, de repente eu consigo pagar um computador, né? Aí eu fui nas Casas Bahia ali, eu lembro que a minha irmã na época até me apoiou nisso, me ajudou também a fazer esse processo burocrático de conseguir crédito, né? E a gente foi lá nas Casas Bahia e conseguiu financiar um computador no carnezão mesmo, né? É até engraçado que você conta isso para as pessoas mais jovens hoje, elas nem sabem bem o que é isso, né? O que é um carnê e etc. Você lembra a configuração desse Não computador? lembro, cara. Não. Eu costumo falar que. Estava conversando com a minha noiva recente, que meu sonho era recuperar esse computador, cara. Comprar esse computador e deixar ele como uma relíquia, assim, sabe? Tipo, foi algo bem marcante pra mim, né? Mas era assim, Legal. era quase aquele computador do milhão lá, não sei se você lembra. Tipo, Sim, lembro, né, lembro. básico do básico do básico. Mas foi o suficiente para me dar um ponto de partida, assim, né? Por quê? Peguei o computador, descobri essa minha natureza mais autodidata, né? Então eu ficava fuçando, pesquisando na internet, né? Na época dava para usar só a internet de escada, de madrugada, porque eu não pagava, né?
Eu virava noites ali estudando, baixava apostila, aprendendo o que é um computador, aprendendo. Comecei aprendendo muito de hardware, né? Comecei a tentar entender o que era esse. Na época, na minha cabeça, o que é esse troço de programação, né? Comecei a tentar entender alguma coisa, mas assim, não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje, né? Eu costumo falar assim, putz, qualquer pessoa que me pede ajuda, é muito fácil ajudar alguém para entrar na área de programação hoje em dia, né? Tem muitos cursos, tem várias empresas que trabalham com esse foco de formar pessoas para a área de desenvolvimento, etc. Na minha época tinha muito pouca coisa, né? Tinha muito tutorial, né? A gente não tinha nem banda para vídeo na época ainda, mas tinha muito tutorialzinho de como fazer isso, aquilo, outro, etc. Tinha muito conteúdo em inglês, né? Na época eu comecei a ter que me forçar mais a aprender um pouco de inglês para pesquisar mais, mas eu fiquei um pouco preso ali e eu lembrei desse coordenador da escola de informática, né? Que me ofereceu falou que eu devia ir para a área de programação. Aí eu bati um papo com ele e ele me ofereceu de dar alguns cursos particulares, algumas aulas particulares, né? E aí, legal, de novo, eu fui ali, fiz as contas, tentei arrumar um dinheiro extra para fazer essas aulas particulares. Tive sei lá, acho que umas 20 aulas com ele e aquilo ali foi o suficiente para eu passar a me virar e aprender sozinho, entendeu? Sim, e essas aulas eram do quê? De que tecnologia? Começou na época com HTML, né? Era o básico, olha, Ah, cara, abre o Notepad aí. Eu lembro que ele não gostava nem que usasse IDE nenhuma na época. Ele falou, cara, usa um Notepad que você vai aprender a programar. A ideia vai ficar autocompletando para você, não sei o quê. Você tem que aprender a fazer mesmo. Aí comecei HTML, JavaScript entendi. ali. Me ensinou um pouco de ASP, VB na época, né? Umas coisas assim bem antigas, né? E, e aí me ensinou um pouco disso e o resto eu fui me virando e aprendendo sozinho, né? Nessa época eu ainda trabalhava na padaria, então o tempo que eu tinha livre entre padaria e colégio, eu virava a noite aí na internet estudando, né? E aprendendo. Foi assim até os 19 anos. Até os 19 anos eu trabalhei na padaria. Depois da padaria eu vi que eu queria realmente entrar nessa área de informática, mas ainda não tinha conhecimento suficiente para isso, né? Aí eu fui meio que me virando ali, né? Tipo, comecei ainda um pouco antes de sair da padaria, aprendi a montar computador, comecei a vender alguns computadores. Naquela época que se fazia muito isso, né? Todo mundo queria comprar um computador, montava um computador, né? Então eu aprendi a montar computador e começava a vender computadores para outras pessoas, né? Começou a trazer um dinheiro extra para mim ali, até que eu comecei a ver ali uma luz no fim do túnel para de repente sair da padaria e estar trabalhando cada vez mais voltado para a área de informática, entendeu? Mesmo não sendo programação ainda. Então, o seu primeiro passo antes de se tornar programador foi vender hardware, vender computadores. E como que veio esse primeiro emprego com programação? O que aconteceu? Nesse meio tempo aí, né, saí da padaria, trabalhando, vendendo computador, estava me sustentando, mas eu não tinha nem ideia de como que entrar no mercado de trabalho ainda. E aí, de novo, sob influência desse amigo meu, etc., ele falou, cara, você tem que entrar na faculdade, tem que fazer uma faculdade para você se inserir no mercado de trabalho, né? E eu fui lá, de novo, dilema da minha vida, né? Fazer os cálculos, ver onde eu tiraria dinheiro para pagar uma faculdade. Consegui juntar uma grana, fiz matrícula na faculdade, na época era um curso tecnólogo, né? Acho que 2 anos e meio, 3, não sei. Consegui entrar no curso, fui me mantendo no curso ali durante um tempo só com essas vendas de computador, dando manutenção, né? Então, dava manutenção em computador, aprendi a fazer manutenção em rede, impressora, essas coisas. Fui me mantendo durante um ano na faculdade. Eu tinha essa impressão que todos os meus problemas iam se solucionar, né? Que eu ia ter abertura no mercado, né? Ia ter emprego, etc. Inclusive é tipo uma ilusão que muita gente tem, né? Acha que vai entrar na faculdade e automaticamente todas as portas vão se abrir, você vai ter um bom emprego, vai ganhar rios de dinheiro, etc. E quando eu fui para o mercado, eu percebi que não era bem assim, né, cara? Com um ano de faculdade, eu já sabia, tipo assim, programar muito melhor do que a maioria das pessoas que estudavam comigo. Inclusive, fazia trabalho para outras pessoas, cobrava por isso, né? Tirava só notas boas em todas as aulas de programação, etc. Estava no nível bem mais alto, por quê? Porque eu aprendi muito sozinho, né? Mas todo estágio que eu fazia,
eu não conseguia, cara. Tipo assim, era uma coisa que eu nunca consegui explicar, mas todos os estágios eu ia muito bem na prova técnica, passava nas etapas psicológicas, mas nunca consegui um estágio. Eu acho que eu cheguei a fazer, assim, mais de, sem brincadeira, mais de 300 entrevistas para estágio e não consegui estágio. A ponto, eu lembro que eu fiz um caso que foi bem emblemático, que, que era basicamente um estágio para manter uma página na web, assim, naquela época que era bem básico, que era só HTML, um CSS, um JavaScript básico ali, para manter uma página de uma escola de ensino médio no ar, uma escola particular. Era basicamente a tarefa era o seguinte, o cara me passava, coloca tal headline no site, atualiza tal texto, coloca tal menu. Eram umas coisas muito, mas muito básicas mesmo, sabe? E eu fiz a prova na hora lá. Eu lembro que os caras usavam Dreamweaver, um monte de coisa, arrastavam pra lá e pra cá. Eu sabia fazer tudo na mão, no código mesmo, em HTML. Fiz tudo tranquilo e ainda assim eu não consegui estágio, né? Voltando, na época eu não entendi, né? Hoje em dia eu entendo um pouco mais porque tem outros soft skills ali que eu não tinha na época, né? Então, que eu fui perceber isso depois que eu arrumei meu primeiro emprego, né? Eu conversava muito mal, falava muito errado, escrevia errado, né? Então, uma herança bem considerável aí de uma educação mais deficitária que eu tinha em colégio público, na periferia, etc. Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco, né? Apesar de eu saber muito bem o técnico, esse soft skill, meus soft skills eram deficitários, né? Foi isso. Sim. E é o tipo de coisa que você não tem nem muita noção, Não assim, né? tenho. Quando você. Na época você não entendia, né? Que nem você falou. Você não, fez um monte de entrevista, você não entendia por quê. E eu imagino que as Não empresas fala, nem não deveriam dar fala. feedback Não direito também, né? feedback. Isso é uma coisa até que eu trouxe para que eu e meu sócio, etc., a gente valoriza muito nas notas hoje, né, Túlio? Todo mundo que faz processo seletivo, cara, tem que ter feedback, se foi positivo, se foi negativo, os motivos por trás. Isso foi uma frustração muito que eu tive, que tinha gente que nem ligava, não falava se deu certo, se não deu, se eu devo esperar mais ou não, e etc. Então, isso aí foi, cara, durante 6 meses, né? Eu completei 1 ano e meio na faculdade, não arrumei estágio, tava endividado, assim, né? Fui renegociando, etc. Deu uma situação que eu não conseguia mais, eu acabei congelando a matrícula da faculdade, né? Acabei congelando saindo da faculdade. Fui tentar na garra, igual eu fazia vendendo computador. Eu falei, eu vou começar a tentar arrumar freelance de desenvolvimento, né? Então eu peguei alguns sites para fazer, algumas ferramentinhas para fazer. É, fiz um pancada de gambiarra, né? Porque quem está começando na área de programação, acho que é o que mais faz é isso aí, né? Fiz um monte de gambiarra, muita coisa funcionou. Dá medo de ver o código hoje em dia, mas fiz muita gambiarra, consegui fazer muita coisa, mas era uma coisa não sustentável, né? Porque você tem mês a mês, está sempre procurando algum trabalho de freelance para fazer e você não tem previsibilidade nenhuma se vai ter uma receita no mês que vem ou não, né? Para mim, que ajudava em casa, que fazia parte da renda para manter a minha família, meus irmãos ali, era muito crítico, né? Ter uma garantia de renda. Então, o que eu fiz? Eu voltei para o mercado de trabalho, só que agora eu falei, vou procurar um emprego, né? Vou realmente tentar arrumar um emprego normal, porque o estágio deu errado, etc. Vamos ver o que dá. E eu comecei a procurar alguns empregos, fiz umas 10 entrevistas, estava desgastado também, mega desacreditado em mim, assim. Até que eu fiz uma das entrevistas que deu certo, que foi até a entrevista que eu conheci o meu sócio atual na Notas, já na entrevista. Ele foi um dos caras ele foi o cara que me treinou, pra você ter ideia, como é que é. E foi assim, fiz a entrevista e foi uma coisa de louco, assim, porque várias pessoas na sala, né, tinha desde o diretor de TI, tinha um gerente de desenvolvimento na época, esse meu sócio que na época era desenvolvedor, né, era desenvolvedor, tinha um arquiteto de software na época, etc. Aí a galera ela descendo porrada em mim e eu, tipo assim, galera, você sabe fazer isso? Tinha coisa que eu não sabia, velho. Assim, 90% que eles perguntaram eu não sabia fazer, velho. Mas eu falei assim, cara, eu tô na merda e assim, uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo foi que
Que o que eu não souber eu vou aprender, eu vou me virar e pronto, entendeu? Então eu falei, cara, eu sei, não, programa em C Sharp, não sei o que, programava só em VB na época. Eu falei, não, programa, faço, não sei o que, etc. Naturalmente eles perceberam, né, mas eu ali não tinha experiência de trabalho, mas mostrei um pouco desse portfólio do que eu fiz como freelance, né? É bem legal porque muita gente me pergunta como entrar na área quando não tem experiência, né? E, cara, a experiência é o que você faz, não precisa ser um emprego formal, né? Se o cara fez um job como freelance ali, já é experiência suficiente. Às vezes até mais do que um emprego formal, porque o cara passou por várias etapas ali, né? Ele fez levantamento de negócio, de requisito, fez desenvolvimento completo, etc. Então mostrei ali o portfólio. Então o pessoal me pareceu interessado, a entrevista durou, né, etc. Até que eles chegaram na última etapa e me perguntaram qual que era a minha pretensão salarial, né? Isso é uma coisa de matar o cara. Se você tá com a corda no pescoço, você precisa muito do emprego, você pergunta qual que é a pretensão salarial. E aí passava um filme ali em poucos segundos na minha cabeça, né? Tipo, cara, se eu falo muito, né? A galera não vai me contratar. Se eu falo pouco demais, a galera vai querer me pagar pouco. Na época eu não tinha nem noção que, tipo, por exemplo, pelo sindicato você tem um piso salarial, por exemplo. Para mim, se eu falasse assim, R$ 400, o cara podia me contratar por R$ 400, né? Então, eu lembro que eu falei na época, tipo assim, R$ 700, né? Tipo, trabalhava na padaria, meu salário era 300 e poucos reais na época, e eu falei 700, né? Falei 700, falei, cara, legal, 700, se eu conseguir um salário muito bom, mas eu deixei claro que isso não era o prioritário, né? O prioritário era me inserir no mercado, etc. Acabou a entrevista, né? Nessa época eu morava em Betim, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, e a entrevista foi em Belo Horizonte, né? Fui pro ponto de ônibus ali, morfei no ponto de ônibus esperando o ônibus. Quando eu entro no ônibus, cara, recebo a ligação. Tipo, isso foi mais ou menos uns 40 minutos depois da entrevista. Os caras falaram que eu passei, tipo assim, eu chorei dentro do ônibus, sabe? Coisa impressionante. E aí, tipo assim, e o cara falou, pá, passou e etc. A gente quer que você trabalhe com a gente. Foi o diretor de TI que me ligou na época. E ele falou, tipo assim, só que ele falou, só que tem um problema. Aí eu já congelei, né? Falei, putz, tem um problema. A gente não vai poder te pagar esse salário de R$ 700. Aí eu fiquei um pouco triste. Falei, não, então eu falei, tranquilo, vambora, etc. Ele, não, porque o mínimo que a gente pode te pagar é R$ 1.200. Aí você imagina, né, cara? Tipo, isso pra mim foi uma coisa inimaginável, assim, né? Tipo, R$ 1.200 era quase o valor que a renda minha e das minhas duas irmãs juntas somava, né? Então foi assim que eu comecei na área de desenvolvimento. Entrei para assumir uma bucha assim que ninguém queria. Inclusive meu sócio, um dos motivos deles me contratarem é porque ele não queria assumir mais o produto que eles tinham colocado na mão dele. Foi uma bucha, cara. Te falar o que tinha no produto, pra você ter ideia. Para começo de conversa, o sistema tinha 3.000 bugs registrados. 3.000 bugs. Né? E desenvolvedor não gosta, assim, a maioria não gosta de corrigir bug, né? A galera gosta em sua maioria, de trabalhar com inovação, né? Então é uma coisa bem, bem comum. Então ele estava de saco cheio ali de mexer e tinha um projeto bem legal rolando, que era de conversão de todas as ferramentas que algumas eram desktop ou usavam tecnologias antigas em Delphi para .NET na época, já para desenvolvimento web, que já era algo pioneiro na época, né? Porque essa empresa que eu fui trabalhar chama Cadsoft, e ela tinha um software de gestão educacional. Basicamente um RP, né? Um sistema de gestão para instituições de ensino. E todos os players do mercado eram desktop, eles estavam indo para a web, né? Então era um projeto bem pioneiro, todo mundo queria trabalhar no projeto e meu sócio naturalmente também queria, né? Então ele meio que deu um jeito da galera tirar ele desse projeto e colocar no meu colo. Quando eu comecei, eu não sabia nem por onde começar, pra ter ideia. Eu nunca tinha trabalhado num projeto desse tamanho, né? Então 3.000 bugs, aí você vê as tecnologias. Parece até piada, mas o sistema era feito em Delphi, o back-end era feito em Delphi com Plus, um pouco de front-end e back-end ali, né?
eu falo back-end, mas era assim, era uma parte do back-end que tinha muita regra de negócio que era compartilhada com o sistema desktop. Então, por isso que era feito em Delphi com Complus, né? E aí você tinha a parte web ali feita em ASP.NET Web Forms, que acho que a primeira versão de Web Forms ali, com XSL, então Web Forms com XSL e VBNet. Aí você imagina integrar tudo isso, né? Web Forms, VBNet, XSL, Complus, era uma coisa de louco. Chamava o Complus cuspia o XML, aí tinha um script XSL que interpretava e dava passe naquilo. Aí tinha toda uma camada, só podia acessar o banco dentro do Delphi no Complus. Então tinha que fazer uma alteração no banco, tinha que ir lá no Delphi, compilar uma Complus, registrar. Aí ao longo do tempo o sistema ficou uma gambiarra violenta, né? Por isso que tinha muito bug quando eu entrei. Por quê? Porque a galera começou a fazer assim, o cara ficava de saco cheio de ter que ir lá no Delphi escrever no banco, aí escrevia direto no .NET mesmo. Vou dar um update no banco aqui. Vai ficar uma zona, né? Então tinha essa arquitetura bem esquisita aí. Não, e é muito louco olhando para trás, né? A gente vê como as tecnologias, elas. Acho que tem tudo muito a ver com a questão de maturidade da tecnologia e do mercado também, né? Mas como era realmente mais complexo fazer muita coisa e como você falou, né, na época a gente não tinha tanta documentação, e assim, tinha documentação, né, mas fórum, site, lugar para você perguntar, era muito mais difícil o acesso, né, para você encontrar a resposta para os problemas que você tinha no dia a dia. Sem dúvida. Não, era muito mais difícil. E eu lembro que tinha um agravante que nessa empresa, assim, primeiro dia eu já vendo essa sopinha de letrinhas aí, meu sócio explicando tudo lá na época, né? Eu não entendi 99% do que ele falou, saca? Não entendi 99%, eu só fingia que eu entendi, não sei o quê. E a minha expectativa era o quê? Cara, legal, quando a galera me deixar trabalhar sozinho aqui, eu vou destrinchar esse negócio, vou pesquisar, vou estudar pra caralho. Só que a realidade foi o quê? O cara que era o meu líder direto na época, ele era um cara... Ele era, tipo, o responsável pelo produto, eu não lembro qual que era o nome do papel que ele tinha na época. Se fosse trazer para hoje, ele seria tipo um product manager, alguma coisa assim, né? E ele era um cara, tipo assim, que neurado. O cara ficava do meu lado, olhando a minha tela quase que 24 horas. Quase que o meu horário de trabalho inteiro ali para saber o que eu estava fazendo, para saber se eu estava produzindo, sabe? Tipo assim, qual é a questão de cultura, né? Como que é engraçado. Se eu abrisse o Google ali para pesquisar uma coisa, o cara já ia duvidar da minha capacidade de trabalhar no sistema, entendeu? Então eu ficava o dia todo, sem zoeira nenhuma. Dava até sono, tomando rios de café, navegando no código ali, fingindo que eu estou trabalhando, anotando muito bem os problemas que eu precisava solucionar. E eu chegava em casa, virava à noite, internet, estudando, para no dia seguinte eu conseguir resolver o problema do dia anterior, né? E por aí foi indo. Fui aprendendo, fui me virando e fui ficando, tipo assim, aficionado mesmo com solucionar todos esses bugs, né? Todo mundo via com maus olhos esse monte de bug, né? Eu via como oportunidade de aprendizado. Eu até comento hoje, cara, a melhor forma de se aprender para quem está iniciando é corrigindo bug. Você está pegando algo pronto ali, né? E você está aprendendo com o tempo, uma coisa que levou um tempo e alguém fez errado e você aprendeu por que deu errado. Quando você estiver fazendo, você já tem um conhecimento agregado ali, né? Você sabe o que dá errado com o tempo, quando ganha escala, quando ganha volume, né? Então, eu vi um monte de oportunidade de aprendizado ali, né? Então, eu fiquei aficionado com aquilo, louco mesmo, em zerar todos os bugs, né? Eu lembro que tinha época que, como sistema educacional, tinha época de picos, né? Quando a galera tá fazendo prova, ou quando a galera tá fazendo rematrícula, o sistema caía, né? Eu pegava o gabinete lá, porque eu trabalhava com notebook na época, né? Pegava o gabinete lá que tinha do computador que eu trabalhava na empresa, colocava nas costas, ia para a faculdade. Eu lembro que eu ia para uma faculdade que tem aqui perto em Belo Horizonte, chama Newton Paiva. Lá era onde dava muito problema com essa ferramenta. Colocava o notebook nas costas, o gabinete nas costas, né? Ia para essa faculdade e ficava o dia todo lá tentando fazer o sistema ficar de pé, sabe? Então, foi bem desafiador, mas muito aprendizado. Até que eu zerei, cara. Tipo assim, eu zerei esses bugs em menos de um ano, saca?
os 3.000 bugs. Foi uma coisa que muita gente ficou até, assim, desacreditada, saca? Sim. Não, pra você na época deve ter sido Foi. foda, assim, apesar de bem desafiador. Desse seu início aí em programação, dessa sua saga de resolver os bugs aí, até você reconhecer aí o cara que te entrevistou como seu sócio, reconhecer entre aspas, né? Tô falando, quando é que foi que surgiu essa oportunidade sua de se tornar um empresário? Surgiu bem nessa linha desse meu crescimento exponencial, né? Como eu resolvi todos esses bugs muito rápidos e tinha esse projeto de inovação na empresa, a galera ficou sem ter onde me alocar, né? Então eles meio que tiveram que me colocar nesse projeto de inovação, mesmo sem eu ter tanto currículo para isso, né? Então meu conhecimento ele nem se comparava com o das outras pessoas que estavam atuando nesse projeto. Então o pessoal me alocou nesse projeto e o que aconteceu? Com a mesma gana que eu tive com os bugs ali, eu tive de aprender coisas novas. Então, tudo que surgia de desafio ali que o time não conseguia resolver, eu pegava para resolver. A galera falava, não tem como, que isso aí não funciona, que blá blá blá. Eu falei, cara, me dá que eu vou fazer. E eu pegava e fazia, então eu vou me destacando muito no time, assim, né? Então, com esse conhecimento acelerado que eu fui aprendendo sozinho, etc., fui resolvendo problemas relevantes da empresa, ajudando outras pessoas também com problemas. Pouco tempo depois, eu acabei virando líder do time de desenvolvimento. Então, eu acabei indo para um cargo de arquiteto de software. Tá? Então, eu cresci muito rápido tecnicamente, né? Então, eu cheguei nessa vaga de arquiteto de software. Esse meu amigo, que é meu sócio hoje em dia, a gente manteve a amizade ao longo desse tempo todo, né? E meio que tinha um momento ali da empresa que nós dois que resolvíamos os problemas cabeludos, né? Então, assim, qualquer problema técnico, cara, que ninguém conseguia resolver, a galera me procurava ele, entendeu? Então a gente estava sempre envolvido nos principais projetos da empresa e por aí vai. E aí a gente começou aos poucos ali a acender uma faísca de tipo assim, legal, a gente pode levar isso para frente, né? Tipo, esse nosso trabalho em dupla aqui tem resultado, a gente pode prestar consultoria, a gente pode fazer alguma coisa do tipo. E a gente começou, na época, a pensar algumas coisas de empreendimento, entendeu? Na época eu saí dessa empresa, ele continuou, eu tocando projetos, eu saí dessa empresa, fui para outra empresa para trabalhar como arquiteto de software também. Tinha um pouco ali de envolvido em me provar, né, para ter certeza que eu conseguia ser arquiteto de software tão bem quando eu fui nessa empresa e uma outra empresa. Fui também, e eu comecei a perceber que daquilo ele tava ficando pouco para mim, sabe? Eu queria algo maior, entendeu? E aí eu e meu sócio, a gente sempre conversando com essa ideia, a gente decidiu empreender. Que aí foi quando a gente abriu a Enotas, que na época não era Enotas, né? Então quando a gente pega a Enotas, a gente fala que a Enotas deve ter uns 7, 8 anos aí, mas a empresa em si, o CNPJ, ele tem 11, né? Porque na prática, quando a gente abriu, a gente queria abrir uma empresa para a gente fazer alguma coisa. A gente não tinha a mínima ideia, então a gente tentou um monte de coisas, entendeu? Então, durante um bom tempo, 30 anos, durante um bom tempo, a gente prestou consultoria em Dynamics CRM, né, para desenvolvimento, em SharePoint também, em arquitetura de software, né? Então, a gente pegou alguns projetos personalizados. Então, a gente tinha contrato por exemplo, com a TOTUS, com a Stefanini, né, de algumas consultorias que a gente fazia, etc. E outras empresas que a gente muitas vezes pegava até rebarba dessa galera de outsourcing, né? Então a galera fazia algum projeto de outsourcing, não conseguia entregar alguma coisa, escalava para a gente ajudava eles a entregar ou a solucionar algum problema mais crítico, etc. E estava indo num momento muito próspero, né? A gente estava ganhando muito dinheiro com consultoria. Só que veio uma crise do Brasil aí que esses portos começaram a fechar, né? Começaram a fechar cada vez mais consultoria. A gente viu que para uma empresa aquilo não era uma coisa tão próspera, né? Era uma coisa tão próspera que a gente tinha de fato trabalhar com produto, né? Pensamos algumas coisas de produto, a gente não conseguiu emplacar nada tão relevante, até que em um projeto, que foi mais um projeto que o meu sócio pegou mais na época, né? Ele que pegou esse projeto, etc., um projeto até para um amigo dele na época, ele pegou um projeto para fazer automatização de nota fiscal em Belo Horizonte. Então, nos primórdios da nota fiscal eletrônica,
Ele pegou esse projeto, atuou nesse projeto, entregou um software ali para esse amigo dele, para automatizar a emissão de notas da empresa dele, etc. E ele enxergou ali o mercado, né? Ele falou, legal, isso aqui pode virar um produto, entendeu? E aí, nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram, né? Até a gente, às vezes, pensou em desistir da empresa, eu estava trabalhando de CLT, ele também. Então, algumas coisas aconteceram até que a gente tomou a decisão de focar 100% em um negócio de nota fiscal, né? Aí foi que a gente veio a ideia de criar Enotas, né? Então, a primeira versão da Enotas foi até um derivado desse produto que ele fez como um job de freelance, né? Que legal, cara. No início, né, que nem você falou, são muitas dúvidas, né? Você fica muito assim, se vai dar certo, se não vai, se eu vou colocar todas as minhas fichas aqui ou não. Teve algum momento especial, não sei, de repente algum cliente que vocês fecharam, que você falou assim, puta merda, agora vai, é isso aqui mesmo, vamos torar o pau aqui. A gente teve vários momentos assim que a gente achou que a gente tinha achado o santo graal, né? Tipo, falou, cara, agora a gente descobriu o segredo, né? Realmente a empresa vai decolar, vai ser um mega sucesso, etc. E não deu em nada, né? Mas teve algumas coisas marcantes assim que fizeram bastante diferença. Quando a gente fez a primeira parceria com a Hotmart, era um mercado incipiente que estava iniciando ainda nesse mercado de creators, né? Então, na época a gente chamava até de infoprodutor, a galera vendia muito mais e-book, né? Do que qualquer outro tipo de conteúdo. Quando começou a surgir esse mercado, que a gente fez a primeira integração, integrou o primeiro cliente, a gente começou a ter essa parceria com a Hotmart, divulgar e começou a aparecer outros clientes, foi o primeiro sinal que a gente viu que a gente tinha alguma coisa de sucesso ali na mão, né? Mas ainda assim, muito inicial, muito básico, não dava nem para pagar as contas, né? Mas, depois disso, a gente começou a ver que esse motor, porque embora a gente atenda esse mercado de creators, o nosso motor fiscal, a emissão de nota fiscal, ele é um problema que qualquer sistema que emita nota fiscal precisa resolver, né? Assim, não sei se você sabe disso, mas assim, cada lugar quando a gente fala de nota fiscal de serviço, porque tem notas diferentes, né? Tem nota para produto, nota para varejo, que é aquele cupomzinho fiscal, e a nota de serviço, que é para uma prestação de serviço, né? Quando a gente vai para a nota de serviço, que foi a principal que a gente começou a trabalhar, cada cidade usa um sistema diferente. Então, assim, se na sua cidade o prefeito decidir que ele vai contratar um sistema, vai mandar fazer um sistema novo, ele faz no padrão dele, entendeu? Então, cada cidade tem o seu sistema, tem suas APIs diferentes e etc. Então, imagina que eu tenho um sistema de gestão, né? Vamos pegar uma TOTOS da vida que é ter um cliente nosso, por exemplo. Se o cara quer emitir nota no Brasil todo, ele tem que ir lá e saber integrar com a prefeitura do lado do interior de São Paulo ou com a capital de São Paulo também, entendeu? Ele tem que fazer duas integrações diferentes, tem que manter. Então, são desde regras de negócio, APIs diferentes, etc. Imagina no Brasil inteiro, né? Com milhares de municípios. Então, é algo bem complexo, né? Então, a gente já resolvendo esse problema, a gente viu que a gente tinha uma coisa na mão que a gente podia não limitar apenas ao mercado de creators, né? Que a gente podia pegar esse motor e vender ele para uma outra camada também, para outros tipos de software, como uma API, né? Então a gente pegou esse motor, construiu um novo produto ali, derivando desse motor que a gente chamou de Anotas Gateway. Então, que é basicamente o motor fiscal para os sistemas de gestão, ERPs, possam se integrar, né? E aí, quando a gente montou esse cara, né, naturalmente no início não tinha muita demanda, ninguém acreditava na gente, a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, né? A gente olhou para o mercado, viu o que o mercado fazia e o mercado estava bem nivelado por baixo, assim, tipo, por exemplo, a galera que fornecia gateway de API para emissão de nota só atendiam as cidades que seguiam um determinado padrão, que tinham uma API simples. Tinham cidades que nem API tinha, é só um sistema web que o cara tem que entrar ali e digitar as notas, entendeu? Então a gente falou, cara, não, nós vamos prometer que a gente integra qualquer prefeitura. O cara usar o nosso gateway na prefeitura que não tem API, a gente costuma falar muito web service, né? Porque a galera trabalha muito com SOAP nesse mercado. A galera que não tem web service, a gente vai integrar do mesmo jeito.
Então a gente começou a integrar fazendo crawler, né? Então a gente fazia um crawler que simulava o usuário ali no browser e começava a emitir. Então isso já foi um passo gigante em relação a outros players de mercado. Mas ainda assim a gente não tinha ninguém tão grande de expressão. Eu lembro que na época a gente conseguiu prospectar o Conta Azul, que era um sistema de gestão que estava em franco crescimento, já estava bem consolidado no mercado, estava servindo de referência para outros players que queriam entrar nesse mercado de SaaS, né? A gente prospectou esses caras e os caras ficaram interessados porque eles tinham uma dor muito grande com o fornecedor que eles tinham. E aí a gente foi lá, né? Vamos correndo atrás, tentando entender onde a gente teria uma brecha para entrar. E a gente encontrou alguns detalhes interessantes muito em torno dessa questão de cidades que não tinham web service para integração. E a gente pegou um cenário bem curioso que era o quê? Que era Florianópolis. Florianópolis ele não só não tinha web service na época, que é bizarro, uma cidade grande, né? Mas não tinha web service, como o sistema era desktop, cara. Era desktop. O cara ou você tinha que digitar as notas manualmente no desktop, ou você tinha que ir no seu sistema de gestão, gerar um arquivo XML e fazer o upload, importar ele no desktop, depois pegar o arquivo de saída, voltar para o sistema. Isso para o Conta Azul, que é um sistema de gestão SaaS, imagina, tipo... E a galera de usabilidade, eles ficavam loucos, né? Porque isso quebrava o fluxo do cara completo. O cara exportava e às vezes importava lá, não dava retorno para saber se a nota foi emitida. Então, era uma dor de cabeça e era uma cidade que eles cresceram demais, né? Que eles tinham muitos usuários. Aí eles falaram, legal, então, já que vocês emitem em qualquer cidade, vocês emitem em Florianópolis? E eu, com esse meu jeito aí de falar que qualquer coisa é possível, né? Pra mim era isso aí, cara. Só de eu ter entrado no mercado de tecnologia, pra mim já foi uma coisa quase impossível. Então, qualquer coisa que tem embasamento técnico, velho, por mais difícil que seja, eu acreditava que é possível fazer. E a gente se comprometeu, falou, vamos fazer, né? A gente consegue emitir lá automático. E eu lembro que os caras ficaram loucos, falaram, legal, então vamos fazer um demo. Teve uma negociação comercial bem complexa, né, que a gente dava para eles, sei lá, 90 ou 120 dias de garantia, caso eles não gostassem do produto, eles podiam cancelar, a gente devolvia 100% do que eles gastaram. Então foi um esforço bem grande para colocar os caras. E além disso, a gente tinha ali mais ou menos uns 5 a uma semana, né, para conseguir fazer um demo de emissão de nota fiscal em Florianópolis. Eu lembro que eu virei assim uns 3 dias sem dormir. Até me invejo dessa época que hoje em dia eu não consigo fazer isso mais não. Mas jovem, né? Tava jovem na época. 3 dias sem dormir, quebrando a cabeça para fazer aquele negócio funcionar. E eu consegui fazer essa integração de forma automática. Conseguimos provar para os caras que era possível, né? Foi uma coisa assim que para eles parecia mágica, né? O que a galera falou com a gente assim, cara, é mágico o que vocês estão fazendo. Tanto que tem um jargão que a gente tem hoje que a gente chama de... Se olhar no nosso site lá, a gente fala muito automágico, né? Que a gente faz muita coisa de forma automática, a gente fala automágico, né? A gente tenta entregar esse plus aí, né? Tipo, mesmo aquelas coisas que são bem difíceis, a gente tenta automatizar. E foi assim que a gente conseguiu esse primeiro cliente. Depois que a gente conseguiu esse primeiro cliente, foi assim... O momento que a gente viu, cara, vai dar certo, a coisa vai decolar. E aí a gente começou a crescer em passos muito largos, sabe? A coisa começou a andar muito rápido. E isso foi um pouco mais de 9, 10 anos atrás, né? Traçando um paralelo para hoje. O que é a Enotas hoje, cara? Qual que é o tamanho de vocês? Quantos clientes vocês têm, mais ou menos? Você não deve nem saber de cabeça mais, né? Não sei de cabeça mais, mas assim, a gente tem... Hoje, a gente já atende, direto ou indiretamente, mais de 50 mil empresas. Então a gente tem alguns clientes bem nomeados aí, né? Bem grandes. Por exemplo, Conta Azul é um deles que está com a gente até hoje, né? Desde esse início aí com Floripa. A gente tem a Shopee, a Corner Shop, que é da Uber, né? Então a gente tem um volume absurdo de clientes de todos os mercados, né? Então a gente tem desde o cliente, por exemplo, o Whindersson Nunes é cliente nosso, por exemplo, até um cliente igual a Shopee, né? Então, a gente tem todos os mercados praticamente, né? Acho difícil a gente achar um mercado que a gente não tenha algum cliente que emite com a gente. Por exemplo, a Ambev também. Então, a gente tem clientes em vários setores, né?
E o tamanho do time de tecnologia de vocês hoje? Você que é o CTO aí. Inclusive, você programa? Hoje em dia acho que não mais. Programa ainda, programa. Programa? Programa Não largou do osso. e é o meu hobby, cara. Tipo assim, quando sobra um tempo, eu gosto de programar. Volta e meia ainda, quando se aparecer algum problema cabeludo, eu tô lá também. Eu gosto muito de tecnologia, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu nunca vou querer me afastar, assim. Embora eu tenha muito menos tempo do que eu tinha antigamente, né? Então, mas eu sempre ali eu tô por perto, eu gosto de fazer alguma coisa, né? Principalmente quando a gente tá com alguma coisa alguma ideia, alguma coisa de inovação, eu gosto de desprender um pouco de tempo livre. Tempo livre mesmo, como hobby mesmo, para fazer alguma prova de conceito, alguma coisa assim. Cá entre nós, é muito mais fácil programar do que gerenciar pessoas, né? Pessoas, Muito né? mais, né? Se compara, né? Se compara. Com certeza. Isso aí sem sombra de dúvida. A gente está com. No time de tecnologia, a gente está com 32 pessoas. No time de tech. E a gente. Legal. Isso só de diretos, né? Estão com vagas em aberto no momento? Isso aí em desenvolvimento, né? Desenvolvimento a gente fez uma. A gente chamou aqui de recrutamento contínuo, né? Como se fosse um deploy contínuo, né? A gente não fecha a vaga de desenvolvedor mais, a gente basicamente mantém aberto e está recrutando o tempo todo, porque o tempo que leva, né, para recrutar profissionais e startup como cresce muito rápido, muitas das vezes quando a gente contratou aquela vaga lá já virou mais uma vaga, né? Então a gente está contratando o tempo todo. Então, a qualquer momento, praticamente, que entrar no nosso site, nosso LinkedIn, vai ter alguma vaga de tech lá. Legal. Link para as vagas da Enotas vai estar aqui na descrição do vídeo. E para fechar, Jonathan, que dica que você dá para os jovens que estão vendo a gente aqui agora e tem essa vontade de empreender e criar a própria empresa de tecnologia? Acho que a primeira coisa, em geral, assim, que eu costumo falar muito, é que primeiro é melhor você aprender com o dinheiro de outras pessoas, né? Então, a gente muitas das vezes vê muito só a parte bonita, né? Que é o quê? Você vê a pessoa conseguiu decolar uma empresa, pega o caso de Notas aí, né? A gente conseguiu chegar nesse patamar, passando por um processo de M&A com a Hotmart, adquirindo a Notas agora. Então a gente está com desafios novos aí, inclusive de internacionalização e etc. Mas isso é só a parte bonita, né? Teve todo um sofrimento para chegar nisso, né? E muitas das coisas a gente aprendeu errando, né? Então é melhor você aprender trabalhando mesmo para alguém, né? Procurando trabalhar em empresas que têm viés de tecnologia, que realmente tem pessoas que gostam de tecnologia, que estão fazendo coisas inovadoras, para você ter bagagem suficiente para posteriormente empreender, tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. Você vai poupar muito, vai diminuir muito sua chance de erro caso você aprenda muito primeiro antes de empreender. E o segundo é ter garra e força de vontade, porque ter garra, força de vontade, ter gana mesmo de ter sucesso, sobressai por qualquer coisa. Você pode ter a pessoa mais talentosa do mundo, né? Vamos colocar aí para fundar uma startup, né? Acho que é muito importante você ter alguém de tecnologia, com muito conhecimento tecnológico para conseguir tirar um produto do papel, né? Mas pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Se ela não for resiliente, se ela não tiver muita garra e muita gana para fazer aquilo acontecer, vai dar errado, entendeu? Eu conheço muito mais pessoas que têm muita gana, que realmente são muito esforçadas, que deram certo, do que pessoas que são mega talentosas, que ficam no caminho como, nossa, a pessoa era tão inteligente, né? Ela podia ter se dado bem na vida, etc, entendeu? Para mim, acho que esse é o principal. E o segundo, escolher muito bem com quem você vai se associar, né? Acho que sociedade é casamento, né, cara? Você tem que escolher muito bem a pessoa com a qual você vai formar uma sociedade, e tem que ser disciplinas, a pessoa tem que ter conhecimento complementar, né? Então não adianta pegar dois programadores fodas que não gostam de lidar com gente, né? Que muito menos gostam de vender, e tentar montar uma empresa, né?
Acho que se você tem, por exemplo, igual no meu caso, meu sócio ele cuida muito mais da parte de negócio, marketing, vendas, etc. Ele tem uma mega facilidade com isso. Ele me complementa nesse aspecto e eu complemento no braço de tecnologia, né? Para mim, essa é a mistura ideal, independente se sejam 2, 3 ou mais pessoas aí, né? Muito bom, Jonathan. Concordo com tudo que você falou aí no final. E casamento ainda, às vezes é mais fácil, né? Porque você pode separar, não que seja fácil, mas empresa é mais complicado, né? Você decide que não é o match bom ali e tá no meio da empresa é meio complicado, né? Mas, cara, parabéns aí pela trajetória, pelo sucesso da empresa. É muito bom mesmo. Tenho certeza que a galera aqui vai curtir bastante. E mais uma vez, vamos deixar o link para as vagas aí, para o site, tá em notas aqui na descrição. Show de bola. Obrigado. Foi muito legal participar. É isso aí. Boa. Valeu. Se você se inspirou com a história do Jonathan, não deixa de seguir, adicionar ele lá no LinkedIn. O link tá aqui na descrição, assim como dar uma olhada nas vagas da Enota. Eu vou deixar um vídeo recomendado para você aqui nesse cantinho e te vejo em breve. Tchau, jovem!